Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do podcast A IPCC Explica. Aqui você acompanha conversas com diversos especialistas do universo do cacau, sempre com o objetivo de trazer mais informações sobre temas importantes para a cacauicultura. Retomamos agora o nosso podcast sobre manejo, sobre produtividade, conversando aqui com o Leonardo, que tem nos mostrado que é sim possível produzir com qualidade, ter boa produtividade, cuidar da sua lavoura e preservar o meio ambiente. Vamos continuar essa conversa super interessante com o Leonardo? Bom, eu vi também imagens da lavoura que me impressionaram bastante pela quantidade de frutos, o vigor e sanidade. Quais são, na sua visão, os pilares fundamentais para chegar nesse nível de produtividade e qualidade? Tá, eu vou dizer o seguinte: tudo começa com um planejamento com a mão de obra da fazenda, e nesse planejamento a gente ser muito profissional e rigoroso em fazer todos os tratos culturais, as podas, as adubações, as aplicações de insumos, bioinsumos, no momento certo. Então, tudo isso fazendo de uma forma preventiva, porque é mais fácil, mais barato, vamos dizer assim, vamos dizer se é mais falar barato, não fazer porque a planta está lá com vigor, está bonita no começo do ano, no verão, não tem doença, não tem nada tal. Mas se você não fizer esse planejamento, esse calendário agrícola cumprido da forma correta, quando chega essa época no meio do ano, que é vento, frio, chuva, vai entrar doença. Você não preparou a planta lá atrás. Então, ou seja, tudo isso que a gente falou antes aí dessas tecnologias implementadas lá, e fazendo no momento certo, com as pessoas preparadas para isso, é o reflexo dessas plantas, dessas fotos que você viu lá e dessa realidade que eu te disse, que quando a gente não tinha nada disso, que a gente começou a fazer cacau nessa fazenda Santa Luzia, a gente tinha a produtividade baixa, talvez a média que o Brasil ainda tem dos pequenos produtores, e saímos de 15 para quase 10 vezes mais, está com 120 no último ano, e a meta aí é 200. Então tem que ter disciplina. Eu acho que o pilar aí é disciplina, é a capacitação das pessoas, a orientação e ser rigoroso, tratar a fazenda como uma empresa mesmo. No momento certo, tem que aplicar, devolver para a lavoura o retorno que ela está te dando, para ela poder também fazer a sua parte. Um ajudando o outro. É o jogo do ganha-ganha, eu costumo brincar. Sim. A gente sabe que, principalmente ali o sul, Baixo Sul, né, extremo sul da Bahia, tem perdas grandes ainda para a vassoura de bruxa e podridão parda. A gente tem falado muito sobre monilíase, né? Que a monilíase pode um dia chegar nas áreas produtivas, ela já está no Brasil, fora das áreas produtivas, ali na região do Acre e do Amazonas. Então, pensando do ponto de vista de fitossanidade, né? Como é que vocês lidam com as doenças que já existem, né? Com essas duas doenças que são as que mais impactam, mas que eu entendo que lidar com elas duas já é se preparar para uma eventual nova doença como a monilíase. Você pode falar um pouco sobre isso? Porque eu entendo que, né, o manejo biológico, poda, adubação, tudo isso faz parte, né? Então, se puder dar uma pincelada geral, né, de que seria inclusive de dicas, né, para os produtores que também passam por situações parecidas. Certo. Tudo que você disse é fato, é verdade. Eu acho que a vassoura de bruxa que lá na década de 80, quando chegou e que a gente ninguém estava preparado, foi aquele caos no Brasil aí, infelizmente, aquela história que todo mundo conhece. Hoje a vassoura de bruxa é uma realidade, todos nós convivemos com ela. Tem perdas por vassoura de bruxa. Lá na Fazenda Santa Luzia, as perdas nossas, tanto com vassoura de bruxa, com podridão parda e tal, eu falo isso com letras maiúsculas, são insignificantes, justamente por a gente fazer o calendário agrícola de uma forma preventiva, de forma correta, com acompanhamento no campo da aplicação que a gente está fazendo. E se você diz da questão da monilha, não tenha dúvida também que a monilha vai chegar.
A gente sabe que está no Brasil, já, no Brasil lá em cima, e ela vai chegar, seja, eu acho até que ela vai chegar mais pelo homem do que qualquer outro vetor. A gente ouve dizer que ela é muito pior que a vassoura de bruxa, e parece ser mesmo, e a gente já vem preparando para isso na fazenda. É questão cultural. Então, a gente, além de nessas orientações técnicas que a gente dá lá para os nossos colaboradores, a gente não gosta, não recebe visita na fazenda de pessoas estranhas. A gente, quem vai na fazenda são pessoas que estão ligadas ao desenvolvimento da fazenda lá, e então, assim, eu já cancelei, já neguei visitas de pessoas que me ligaram de Rondônia, que pessoas que estão em Ilhéus visitando, você pode visitar a fazenda. É uma norma na fazenda, é uma premissa não receber visita de fora, jamais fazer dias de campo na fazenda. A gente começa já com a cultura de um pé dilúvio para poder entrar na lavoura, fazer a detetização dos calçados. A gente mesmo, quando viaja, já viajamos para fora, e quando voltamos a gente não trouxe a roupa, que visitamos outras áreas fora do Brasil ou aqui mesmo no Brasil. Então, assim, dizer e acreditar que a Monilha, que está todo o Ministério da Agricultura, que as indústrias, vocês estão fazendo toda a parte para evitar a chegada da Monilha, eu sei e acredito nisso. Mas também acredito que a gente, fazenda, tem que fazer a nossa parte, porque infelizmente, eu falo isso, infelizmente, eu sei que ela vai chegar. Eu não tenho, eu quero que isso demore bastante, mas eu sei que um dia alguém vai chegar e falar: ah, a gente achou uma planta com monilha. Eu acho que vai ser um caos para as áreas, para as pequenas, médias e grandes propriedades que não estiverem preparadas para isso, achando que nunca vai chegar, como é o caso que, como chegou a vassoura ano passado, fazendo uma analogia, como está chegando essas doenças na África e está devastando as lavouras da África, e aí é o retrato. São lavouras sem tecnologia, são lavouras sem reinvestimento, são lavouras velhas que achavam que nunca ia acontecer nada, e chegou doenças que não é monilha nem é vassoura, mas que está arrasando as lavouras. Então, ou seja, é muito importante os tratos culturais no momento certo, o acompanhamento, a educação, e estarmos conscientes e fazermos a nossa parte para quando a monilha chegar. Paralelo a isso, eu tenho certeza, tenho visto vários órgãos governamentais, privados, se movimentando também para tentar adequar tratos culturais, novas plantas, novos clones, para encarar isso. É questão de tempo. Eu acho que, então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto todos fazem suas partes. Mas que vai chegar, vai. Não é o que a gente queria, mas é a realidade. Sim, e eu acho que uma coisa que você colocou muito importante que a gente precisa continuar reforçando é fazer um bom manejo, né, da propriedade, um bom manejo integrado, né, olhando para questões não só de produtividade, mas de fitossanidade, olhando para o que tem hoje no campo, já nos prepara para qualquer praga que um dia venha adentrar a lavoura brasileira, né? Então, quem está cuidando bem de vassoura de bruxa e de podridão parda vai estar preparado para monilha ou para qualquer outro tipo de problema no futuro. E acho que é fundamental atitudes como a sua, né, de evitar visitas, de ter protocolos rígidos, e se for receber visita, saber de onde vem essa visita, e ter esses cuidados, né, de cuidado com a roupa da pessoa, tudo isso é importante para que a gente mantenha durante muito tempo a praga na região não produtiva de cacau, né, que é o trabalho que o Ministério da Agricultura vem fazendo, eu tenho acompanhado e ele tem feito bem feito, né? Tem 4 anos que a praga foi identificada no Brasil e ela não saiu daquela região, não chegou ainda na região produtiva. Então, a gente tem sim tempo para se preparar e eu acho que vocês aí na Fazenda Juliana estão fazendo um trabalho muito bom. É, Fazenda Santa indo para Luzia. o Não que na Juliana Santa também deve, Luzia, deve estar também, mas é na Santa Luzia. Mas é isso, Ana Paula, Santa Luzia. você tá falando corretamente, é isso mesmo. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem visto que o Ministério tem feito a parte deles, mas não depende só deles. É um turista, é alguém que foi lá sem querer, trouxe, não estou falando que foi, se foi criminoso ou não, mas a gente tem que estar, eu falo isso no dia a dia, preparado para isso.
Da mesma forma que nós, seres humanos, nascemos e temos certeza que um dia vamos morrer, e tem que estar preparado, as plantas têm que, a fazenda, a empresa tem que estar preparada e sempre com a gente sair na frente disso, fazer ações preventivas, curativas, buscar alternativas, entender o que está sendo feito, para quando chegar não ser um baque, porque a nossa região, o sul da Bahia, é pior que as regiões marginais que a gente está acompanhando. É uma região com muita nebulosidade, com muita chuva, com muito frio, cabruca, tudo que o fungo quer. Então, se É, para nós vai ser muito pior que nas outras áreas. E se essas pessoas, essas propriedades não estiverem preparadas, vai ser um desastre, que aí vai acabar com o cacau no sul da Bahia, e aí começa a ter reflexo em desmatamento, em desemprego, pobreza. Então, é uma coisa é que eu verdade. fico feliz em ver o que está sendo feito desde já. E como você disse, tomara que já tem 4 anos, mas tomara que demore mais 40, 50. Tomara que eu nem esteja aqui mais quando ela chegar, mas tem que estar todo mundo preparado. Com certeza. Bom, então vamos olhar para frente. Quais são, na sua visão, os principais desafios e oportunidades para a cacauicultura brasileira? Vamos lá. Vamos dizer assim, os desafios para mim são dois, bem específicos. Eu diria um no âmbito operacional e outro no, sei lá, sanitário. O operacional é esse déficit, esse apagão de mão de obra que a gente está falando, tá? Eu nunca vi nada igual, nunca imaginei em viver nada igual. Talvez seja pior que a Mondilha. E é engraçado, por um lado, você vê aí o preço do cacau hoje. Vamos fazer em números macros para facilitar a conta. R$ 1.000 a arroba. Aí o pequeno produtor, o cara de 1 hectare, que trabalha com a mulher, os filhos, tal, tem lá 1 hectare numa cabruca, que se ele fizer pouco, mas fizer na hora certa, aplicando um pouco de adubo, um bioinsumo, ou qualquer seja um defensivo, químico, tal, ele vai ter lá seus 40, 50 arrobas por ano. Se eu dividir isso por 12, ele tem R$ 4.000, 4.000 e poucos reais por mês só de cacau. Aí muitas vezes ele tem lá uma ajuda do governo, que agrega uma receita a mais. Então, ou seja, ele começa a ter uma receita de 5.000, dependendo da família, 5, 6 mil reais no atual cenário. E isso tem feito que as pessoas, muitas vezes trabalhadores que estão trabalhando em fazendas que não revertem muito a eles mesmos, a saírem das fazendas. Agora, no meio do ano, todo ano a gente acompanha esse êxodo para o Espírito Santo e aqui para o Sudeste para colher cacau, colher café. Então, muita gente sai lá da Bahia para vir para cá colher café. Então, ou seja, tá muito difícil. Esse apagão de mão de obra tá muito difícil. Então, a gente tenta e faz, não só por obrigação, mas também que a gente não quer ter uma produção de cacau na fazenda, vendo pessoas morarem mal, não ter água, não ter nada. Então, a gente tem lá casa nova, pintada, com água, com esgoto, com energia, com internet. Tem, ou seja, toda uma condição social para os nossos trabalhadores viverem bem, viverem ali em harmonia e se sentir integrado ao processo, sentir responsável pelo processo. Com isso, a gente tem, obviamente, um êxodo quase zero. Os funcionários nossos estão conosco há muito tempo, mas não quer dizer que a gente já não perdeu um ou outro funcionário, porque foi para o Sudeste, foi cuidar da sua própria roça, que eu não estou dizendo que ele está errado, ele tem uma rocinha dele lá, o preço está bom, a fazenda não tem condição de pagar 4, 5, 6 mil para um trabalhador de campo, que muitas vezes ele vai conseguir lá fora. Então, ou seja, os desafios para mim, o primeiro que eu estou citando é esse da parte operacional, o apagão de mão de obra. No sanitário é o que a gente falou agora há pouco. A gente está. Principal desafio é a gente ser profissional e esperar que a monilha não chega tão rápido, que me preocupa. Que vai chegar, vai. E fora essa doença, toda a parte que até a gente também falou de vassoura, de podridão, de outras doenças, que faz. E aí cabe a gente devolver um pouco para a lavoura do que ela está te dando, desses R$ 1.000 arroba atualmente, 40, 50 arroba para uma lavoura mediamente tratada, você devolver parte disso para a própria lavoura, porque não adianta você ter extrativismo e não devolver para a lavoura e tirar dinheiro da propriedade para comprar
outras coisas fora da propriedade, porque a curva é decrescente, e você tem que manter a curva crescente. A gente vê aí que muitas vezes tem produtor que não está preparado a receber 4, 5, 6 mil reais. E tem que ter tem os ONGs, os CIPs, que fazem uma educação empresarial nesses pequenos produtores na agricultura familiar na região, justamente ensinando ele a gastar o dinheiro que a lavoura deu para ele, mas ela tem que também receber a parte dele. Então, ou seja, os principais desafios hoje, francamente falando, sem nenhuma dúvida, é o apagão de mão de obra e você ser profissional aí na sua gestão da sua propriedade, seja pequena, média ou grande. Profissional que eu falo é em tudo, não só na parte fitossanitária, mas na lavoura, ser uma empresa os dois desafios. E no campo das oportunidades, eu também acho que a gente vai surfar uma onda boa, grande, duradoura, pelo que eu leio e acompanho em função, infelizmente, do declínio da produção da África, que não estava preparada. Parece que a África está sendo aí um retrato para a gente. A África é o exemplo de 60, 70% da produção vem de lá, e de lavouras pequenas, médias, quase nenhuma grande, velhas, que não faziam os tratos no momento certo, era um extrativismo, a gente ouve falar tudo isso. Aí quando chegou uma doença, que não é nenhuma dessas duas, está dizimando, não vale a pena recuperar, está virando mineração, as lavouras sendo abandonadas, e em função disso, eu acho que o Brasil está no momento certo aí para voltar a ser o protagonista do cacau mundial, principalmente nessas novas áreas fora da onde a gente está localizado ali na Mata Atlântica, que tem áreas extensas, com mais fácil de mecanização, para voltar a ter uma produção grande e ser o primeiro produtor de cacau do mundo. Então, eu acho facilmente aí que nos próximos 10 anos aí, o preço da cultura do cacau jamais vai voltar para 200, 220, 240 arroba, como foi no passado, e vai manter aí num patamar de 800, 1000 e quem sabe até mais para isso, porque não tenha dúvida que ganha dinheiro e muito dinheiro, principalmente se tem produtividade, porque também você não pode contar só com o valor do cacau. Eu sempre digo, a gente tem que controlar o custo, porque na hora de vender a gente é comprado. Então, se você não sabe quanto custa a sua arroba, não sabe quanto custa um saco de cacau, o que que você faz para cair o custo dentro da porteira da fazenda para dentro, você também não está medindo o que que você está ganhando. Como hoje está ganhando muito, você acha que isso não vai mudar. Mas mudança é a única certeza que a gente tem na vida. Todo dia muda. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Muito bom, Leonardo. A gente tem feito sempre aqui no Educacau e os nossos parceiros um trabalho para falar muito sobre a importância da produtividade, né? O produtor que tem boa produtividade, ele ganha muito dinheiro na alta, mas ele continua ganhando dinheiro na baixa, né? Então é a produtividade que vai permitir o produtor ganhar dinheiro. Eu quero agradecer muito a sua participação, muita coisa interessante. A gente precisa ter uma oportunidade de gravar aí na fazenda. Eu acho que isso vai ser bem legal para mostrar em loco mesmo, tudo isso que você contou para gente. Então, agradeço a sua participação e queria saber se você quer deixar uma mensagem final para os produtores que querem, sim, mudar um pouco de patamar, né? Modernizar, trazer inovação e produzir mais e produzir sustentavelmente, ter produtividade acima de tudo. Sim, Ana, obrigado, eu agradeço. Vai ser um prazer o dia. Acho que essas trocas de experiência são importantes. O meu objetivo, eu não quero ser aí uma ilha da felicidade, de sucesso, num mar de pobreza, até porque aquela região que a gente está ali, no Baixo Sul da Bahia, eu acho uma região riquíssima. E por ser tão rica, muitas vezes acomoda até a mão de obra. O cara sabe que se sair para pescar, ele pesca um peixe, almoça e aí no outro dia ele vai pescar outro peixe. Diferente de regiões do sertão, que o trabalhador está numa condição muito pior ali da Mata Atlântica. Então, ou seja, o que eu falo que a gente tem que ter sempre é uma resiliência. Sempre desistir, sempre é mais fácil do que continuar. Acreditar muito no que a gente faz. Fácil realmente nada é. E outra, problema a gente tem todos os dias. A gente fica vendo esse momento atual de redes sociais que a gente acompanha, acha que a rede social é uma verdade.
e tudo lá é lindo, bonito, e no seu dia a dia, quando você sai da rede social, um monte de problema, dificuldade, aí você se acha que é o culpado, e não é. A realidade é que a gente vive não na rede social. Eu até lembrei aqui, eu lembro de Dr. Norberto, quando eu convivia com ele, ele falava assim: meu filho, quando você tiver com muito problema no dia a dia aí, na fazenda, não sei o que lá mais, tal, faça como eu quando eu comecei minha vida. Saia do escritório, saia, vai rodar na mata, entra no meio da mata sozinha, respira, e todas as respostas dos seus problemas a natureza te mostra. Mas saia do meio do problema, veja a mata por cima, sozinho, respirando, oxigenando. E isso eu faço sempre, principalmente quando eu estou na fazenda. Não sai de moto, não sai de carro, sai caminhando, dentro do meio da mata, com as perneiras de vez em quando, porque a gente sabe que é uma região com muitos bichos, principalmente cobra. Mas volto, não teve um problema até hoje que eu deixei de resolver, mesmo que tenha sido certo ou errado, mas volto oxigenado e pensando sempre positivamente para frente. Eu gosto de pensar positivo, por mais que o negativo tenta te forçar a ser negativo e desistir. Então, assim, eu acho que não podemos desistir. A gente nunca, pelo menos eu da minha geração, nunca vivi uma onda tão boa do cacau. Era difícil vender cacau a 200, R$ 250 a arroba, mesmo com produtividade 100. Acho que 100 arrobas por hectare. Acho também como um norte para todos os produtores, 100 arrobas por hectare hoje é muito fácil conseguir. Basta o cara querer fazer bem feito. Para mim, ter menos de 100 arrobas por hectare mostra incompetência. Eu não entraria nisso, é, até porque vamos dizer assim, o limite inferior para ser profissional. O que paga a conta é commodity, é produtividade. A gente não comentou, mas rapidamente, a fazenda produz cacau fino para chocolateiro fino no Brasil e fora do Brasil. Chega a pagar duas vezes, a média nossa é 1,7, 1,8, mesmo com os preços altos, a gente chega a receber duas vezes aí o preço de cacau fino. Mas cacau fino não paga a conta, cacau fino é um currículo, a fazenda capacitada, produzir um cacau bom, não sei o que lá mais, tal, tal, tal. A gente faz o nosso programa de ação sempre pensando na commodity, mas fazendo a nossa parte, tendo produtividade. Menos de 100 eu estaria fora. Você voltar a R$ 300 a roupa, estão falando 30 mil de faturamento por hectare. Custa facilmente hoje 30 mil para você manter, então você estaria empatado. Agora, quando você está com 1.000, você está faturando 100 mil contra 30 mil, você está ganhando aí 40, 50, 60 mil reais por hectare. Então, eu volto a dizer, não desista, fácil não é, vamos unir, participar desses eventos, de todas essas ações que estão sendo feitas no Cacau, que no passado não fazia. Tem muito tempo aí pela frente para a gente surfar essa onda, e acho também que para produzir de forma sustentável, a gente tem que estar bem alinhado aí com a natureza, com a mata. Não adianta a gente achar que a mata é concorrente, pelo contrário, acho que a mata é um grande aliado nosso e pode contribuir muito com a gente. Muito bom, muito inspirador, ô Leonardo. Esse foi o AIPC Explica de hoje. Lembrando que esses e outros conteúdos estão disponíveis nas nossas redes sociais. Eu aproveito para convidar a todos para serem membros da comunidade do EduCacau no WhatsApp, para terem acesso a informações de qualidade sobre a nossa cacauicultura. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.